Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo aí. Sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Estou falando pela Associação Teológica Cason, a Escola do Conhecimento. É um curso de teologia, curso livre. Nós temos aqui, então, vários alunos fazendo esse curso com a gente aqui em Itajubá, Minas Gerais, tá ok? Se você é nosso aluno, fica fácil de acompanhar aí, tá? Com a apostila na mão, etc, etc. Se você não é aluno, nós vamos mostrar a apostila aqui, postar ela para você acompanhar aí, tá? Então hoje a gente vai trabalhar vamos continuar aqui sobre soteriologia, tá? Nós vamos lá na página, você que está conosco aí, na página 17 da apostila. Nós vamos trabalhar hoje aqui, ó. Vamos falar sobre: há pecados piores que os outros? Será que há pecados piores que os outros? E também, quem sabe a gente anda mais um pouquinho, nós vamos estudar aqui também, ó, por que precisamos de salvação, tá? Então vamos começar aqui nesse item. Será que há pecados piores que os outros? Vamos ler aqui, ó. Há alguns bons cristãos que acreditam que não existe essa de pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, dizem. Contudo, é possível perceber que em seu ensino o apóstolo João faz distinção quando ele diz que há pecados que levam à morte e outros não, como se houvesse um pecado mais grave que o outro. Então, quando a gente lê lá 1 João capítulo 5, verso 16, né? Se você ler comigo aí 1 João, pega a Bíblia aí. 1 João, lá no finzinho aí, capítulo 5 de 1 João, capítulo 5, verso 16, está escrito assim, ó. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Tá? Então, o que será que está querendo dizer, né, isso? O que João está falando aqui? Então, quando a gente olha na apostila, a palavra aqui é thanatos, e significa a morte do corpo, no sentido mais amplo. A morte, incluindo todas as misérias que se originam do pecado. Inclui a morte física, como a perda de uma vida consagrada a Deus e abençoada por Ele na terra, e é seguida pela descida ao inferno. Então é gravíssimo, né? O pecado para a morte. Apesar de existir outros entendimentos, existem outros entendimentos também. É possível que o que João está querendo dizer é que não devemos orar por quem morreu na prática do pecado. Isso mesmo, se a pessoa morreu sem Cristo, João diz, não adianta mais orar. No entanto, se a pessoa vive na prática do pecado, longe de Deus, ore por ela com o objetivo de que o Senhor a restaure. Então, meu querido, a gente sabe que existem vários assuntos na Bíblia que são de difícil entendimento. Existem vários, né? Por isso que a Bíblia fala que a gente deve viver pela fé. Né? O justo deve viver pela fé. Todo pecado é terrível. Né? Então, a blasfêmia, por exemplo, contra o Espírito Santo, em Mateus capítulo 12, olha, qual o pecado que é para a morte? Por exemplo, vamos ver algumas coisas aqui. Ó. Mateus capítulo 12, diz assim, no verso 31, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no vindouro. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, de acordo com o que Jesus falou aqui, não tem perdão. Né? O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? É rejeitar deliberadamente a obra do Espírito Santo e se afastar de maneira irreversível. É ter muita consciência, é ter participado das coisas de Deus, ter visto as obras de Deus
e atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Então tem muita gente que fica preocupado, pastor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Passa tanto pensamento na minha cabeça de mal contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo. Eu estou com medo de ter falado contra, ou ter pensado contra o Espírito Santo. Fica tranquilo que você, né, claro, não pecou contra o Espírito Santo. Porque quando a pessoa peca deliberadamente, conscientemente contra o Espírito Santo, ela não sente essa vontade de se desculpar, de pedir perdão. Para ela é como se a mente dela tivesse cauterizada. Então quando você fala alguma coisa ou pensa, porque passa tantos pensamentos na nossa cabeça, né? E a gente pensa, será que eu pequei? Meu Deus do céu! Não, porque o Espírito Santo é o que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. E quando a pessoa peca deliberadamente contra o Senhor, sabendo, experimentou ali e tal, é porque ela realmente, então, ela está com a mente cauterizada. Isso é muito complicado. Então, por exemplo, você pode olhar em Hebreus, no capítulo 6 de Hebreus, né, ali fala também da apostasia deliberada, de um afastamento deliberado. Ó, em Hebreus capítulo 6, quando o escritor aos Hebreus, porque quem escreveu aos Hebreus, né, fala que os hebreus eram os judeus, hebreus foram os judeus que se converteram ao cristianismo, experimentaram do Espírito Santo, dos dons de Deus e tal. E esses hebreus, judeus, né, hebreus, que se converteram, estavam querendo largar a mão do cristianismo e voltar para o judaísmo, a antiga religião deles. Por quê? O principal motivo é que havia uma perseguição muito grande contra o cristianismo nesse momento, e muitos judeus que tinham convertido, tinham experimentado o Espírito Santo, das coisas de Jesus ali e tal, eles observaram que outros judeus que não se converteram ao cristianismo, mas permaneceram no judaísmo, eles não estavam sendo perseguidos pelos romanos e nem por outros judeus, eles não estavam sendo perseguidos. Aqueles judeus que não se converteram não estavam sendo perseguidos. E os que se converteram estavam sendo perseguidos. Ali, alguns martirizados, alguns presos. Então, a tendência foi falar assim, vamos voltar para a nossa antiga religião, para o judaísmo e abandonar o cristianismo, abandonar Jesus, vamos ficar na outra mesmo. Então, quem escreveu aos Hebreus vai escrever com essa intenção de alertá-los de que. Aí você vai ver qual que é o tema principal da carta aos Hebreus. É mostrar a superioridade de Jesus quanto às leis de Moisés. No capítulo 1, ele vai mostrar lá de Hebreus, do livro de Hebreus, que Jesus é superior aos anjos. Jesus é filho, é superior aos anjos. Aí, no capítulo 3, 4, vai mostrar que Jesus é superior ao sumo sacerdote Arão. Jesus é superior a Moisés. Jesus é, no capítulo 7, 8, 9, superior às práticas da lei de Moisés, ao tabernáculo, aos sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus é muito superior. Jesus é o sacrifício perfeito. Então é isso que é o objetivo principal do escritor aos Hebreus, é mostrar a superioridade de Cristo quanto às práticas do judaísmo, quanto às leis de Moisés. Então é mostrar para aqueles judeus que se converteram que eles não podem recuar mais, não devem recuar. Então quando a gente lê Hebreus capítulo 6, ele vai falar assim, no versículo 4, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Porque de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à desonra. Então ele está falando assim, que quem experimentou as coisas do Espírito Santo, está consciente, sabe que é Jesus, que é real, que o Espírito Santo é real, participou ali, é maduro na fé, e querer voltar, e querer abandonar, isso é perigoso. Então, existe uma linha teológica que acredita que esse é um pecado que é para a morte, entende? É para a morte física também.
essa apostasia consciente, deliberada. Tem também outra linha que ao mesmo tempo está no mesmo enfoque, né? O pecado de Ananias e Safira. Ó, como que Ananias e Safira? Ananias e Safira, capítulo 5 do livro de Atos, estavam conscientes do que estavam fazendo e tinham experimentado dos dons do Espírito Santo. Tinham experimentado ali daquela iluminação dos poderes de Deus. O que eles fizeram? Deliberadamente, conscientemente, quiseram aplicar ali um golpe, quiseram aplicar ali uma mentira, quiseram ali iludir, passar por falso, e a consequência foi imediata, uma morte física. Então, esse pecado para a morte, né, quando João fala a respeito do pecado para a morte, para não orar para quem peca para a morte, você pode olhar ali Ananias e Safira. Pedro não orou por ele, intercedeu por ele, apenas falou por que ele fez aquilo e o juízo de Deus caiu sobre. E depois veio a mulher, 3 horas depois. Ninguém orou pela mulher, no sentido de que ela pudesse ser restaurada. Por quê? Porque é um pecado para a morte. Ali a pessoa tem que, ela mesma ali, falar, não, pera, eu não quero mais isso, eu quero... Mas não tem como, porque ela conscientemente experimentou dos poderes do Espírito Santo e ela deliberadamente se afastou. Então a mente já ficou cauterizada e o Senhor fala para não orar por essa pessoa. No caso ali de Ananias e Safira foi esse tipo de pecado. Quando você olha também em Hebreus capítulo, olha aí, Hebreus também tem um versículo aqui. Eu sei que a gente tem que orar por todos, gente. A gente não vai ficar aí olhando, fulano pecou, não sei o quê, então não vamos orar por ele. Não, a nossa obrigação é orar por todos, porque o juízo não compete a nós. Mas pode ser que aconteça um caso em que nós saberemos e não oraremos, mas é um caso muito raro. Esse pecado para a morte, normalmente a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado lá da ceia, né, aquele pecado também lá de comer a ceia indevidamente, quer dizer, participar, ser membro da igreja e guardar ódio no coração, guardar um rancor e participar da ceia sem discernir o corpo do Senhor, né? Mas de forma geral nós temos que orar por todos, a não ser que o Senhor coloque no nosso coração, interrompa a nossa oração para alguma pessoa, mas né, num primeiro momento a gente ora por todos. Ó, em Hebreus capítulo 10, verso 26, olha para você ver, ó, Hebreus 10, 26. Se voluntariamente continuardes no pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Tá? Então, num primeiro momento a gente fica assim assustado, né, de ver essa questão do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que é para a morte. Na verdade, a gente tem que orar por todos, mas a responsabilidade é de cada um. Todo pecado é uma transgressão contra Deus. E de certa forma, o pecado quer separar a gente de Deus. Não é verdade? Se a gente puder também olhar, se a gente olhar também, será que existe pecadinho? O que vocês acham? Será que existe pecadinho e pecadão? Na nossa apostila também, né? Na página 17 da apostila, ainda dentro desse assunto do pecado, eu sei que ele parece que é meio difícil de entender, mas a obrigação da gente é orar por todos, né? E tomar cuidado, tá? A gente que está consciente na presença de Deus e a gente virar as costas para as coisas de Deus é muito perigoso. Se a gente olhar também na página 17, será que há pecados piores do que os outros? Será que tem esse negócio de pecadinho e pecadão? O que você acha? Todo pecado não tem pecadinho e pecadão. Ei, mas olha bem para você ver. Claro que todo pecado, gente, é perigoso, todo pecado tem consequência, todo pecado
diante de Deus é pecado e é perigoso e pode levar a gente à morte. Mas existe pecado sim mais grave que os outros. Você quer ver uma coisa? Se você ler João, capítulo 19, quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, em Mateus, no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Abre comigo aí. Quando Jesus estava diante de 19, verso 11. Olha comigo aí. 19, verso 11. Vamos voltar um pouquinho aqui, né, vamos voltar um pouquinho. João 19, 9. Entrando de novo na residência oficial, disse a Jesus, né? Pilatos disse a Jesus: de onde vens? Mas Jesus não deu resposta. Então, João 19, verso 10. Disse Pilatos: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? E Jesus respondeu: nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Tá vendo? Jesus fala aqui. Aquele que entregou ele, no caso Judas, maior pecado tem. Pilatos tem pecado, o povo tem pecado, mas aquele que entregou, Judas no caso, que entregou o Senhor Jesus, tem maior pecado. Se você olhar também, né, para Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, você vai ver quando Jesus, no verso 20, Mateus capítulo 11, verso 20. Então começou ele a denunciar as cidades onde se realizou a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os milagres que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido, vestindo pano de saco e cinzas. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. No dia do juízo haverá menos rigor, quer dizer, para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida, como se eles tivessem pecado mais grave, entende? Olha o verso 23 também, Mateus 11, 23. E tu, Cafarnaum, será levado até os céus? Será derrubado até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Eu, porém, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Tá vendo? Quer dizer, o pecado de Sodoma e Gomorra foi grave, teve um rigor, teve um juízo, teve uma consequência, mas Jesus está falando que o de Cafarnaum é um pecado mais grave. Você consegue entender isso? E aí também, né, tem o pecado que é para a morte, que é um pecado, então, de Ananias e Safira, um pecado mais grave, que o juízo caiu imediatamente sobre eles. Você entende? Então, existe todo pecado diante de Deus é pecado, gente. Vamos. Ah, mas qual pecado que é para a morte? Porque eu quero ficar livre, não quero cometer outros pecados, menos o pecado para a morte. Esquece disso. Não podemos brincar, porque o pecado é perigoso, ele gera a morte. Não é verdade? Então, na verdade, existem consequências maiores para pecados mais graves, mas todo pecado é pecado. Mas existe sim pecadinho e pecadão. Um exemplo simples. Imagina para você ver, você está de carro aí, o sinal está verde, o pessoal passou, mas a hora que você estava chegando estava vermelho. Você atravessou o sinal vermelho, o guarda viu. Então você errou. Tem uma multa. Tem uma consequência. Mas você errou. Diante da lei está errado. Mas agora imagina bem, você, num outro momento, você não, outra pessoa lá, o sinal está vermelho, atravessa o sinal vermelho, bate uma mulher grávida. A mulher morre e a criança morre. Tá vendo? No mesmo lugar, mas errou contra a lei,
o sinal estava vermelho, era para parar, mas agora tem uma agravante. Então, tem consequências maiores. Lembra o caso de Pedro falhou contra Jesus, teve consequência. Maria Madalena, né? Jesus perdoou ela, abençoou ela, né? Judas não pediu perdão, não quis se arrepender e quando não deu mais. O Pedro, no caso, Senhor, tem misericórdia, Jesus foi atrás dele e ele estava com o coração quebrantado. O rei Saul estava nem aí, nem esquentou a cabeça. Mas Davi, quando confrontado, na hora. E você olhasse num primeiro momento assim, o pecado de Davi também foi grave. Mas Davi, quebrantou e arrependeu. De verdade. De verdade. Teve consequência também. Você sabe, teve muitas consequências para Davi. Tá? Então, existe pecados pior do que os outros, tá? Por conta das consequências também. Agora, na página 18 da apostila, na página 18 da apostila, olha aí comigo, acompanha. Por que precisamos de salvação? Por que precisamos de salvação? Aí a resposta, porque todos os homens pecaram. Porque não tem como aproximar de Deus em pecado, pois Deus está em outra dimensão de vida. Peixe não vive fora d'água e homem não vive dentro da água. É uma questão de natureza. Aí eu vou falar para você sobre as exigências para o sumo sacerdote entrar na presença de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Então vamos ver. Por que precisamos de salvação? Gente, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É engraçado. Deus tem uma natureza. A natureza de Deus não combina com pecado. Não combina. Já pegou dois ímãs? O ímã, tem um lado do ímã assim que você põe, ele atrai. O outro lado do ímã que você põe, ele empurra, joga para longe. Então, é como assim, o pecado. Deus é santo. Santidade envolve Deus, a natureza de Deus. Lembra quando Adão pecou? Deus foi falar com Adão. Adão se afastou de Deus, porque não dá para chegar perto de Deus naquela condição de pecado. Você lembra quando Nadab e Abiú pecaram? Eles entraram na presença de Deus de qualquer maneira. Pum! Saiu fogo lá de dentro, lá e morreram. Olha bem Levítico 16. Deus, quando está no tabernáculo ali, né? Que ele fala para Moisés construir o tabernáculo. Olha para você ver, eu fico assim admirado de ver as exigências de Deus quanto à aproximação do sumo sacerdote. Como que ele deve se aproximar de Deus? Olha para você ver, Levítico 16. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. Levítico 16, 2. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrará no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica sagrada de linho, terá os calções de linho, sobre o corpo porá um cinto de linho e se cobrirá com um turbante de linho. Estas são vestes sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Então você percebe, né? Esse Deus é a natureza de Deus, a natureza de Deus. Quando a gente escreveu aí quando eu escrevi aí na apostila, né? Esse exemplo aí, aqui em cima aí na apostila, não tem como se aproximar de Deus em pecado, pois Deus está em outra dimensão de vida. Peixe não vive fora d'água e o homem não vive dentro d'água. É uma questão de natureza. Quer dizer, assim, gente,
de forma bem simples para a gente entender. Nós, seres humanos, não vivemos dentro da água. Para a gente viver dentro da água, a gente tem que estar todo ali com um equipamento próprio. Não é verdade? Senão a gente morre. Então a nossa natureza humana não condiz com com viver, com o ambiente de água, assim, do nada. Temos que estar com uma proteção para poder entrar na água, ficar lá tempo na água. Então, para a gente entrar no fundo da água, lá no fundo de uma piscina, no fundo do mar, ficar lá um tempo lá, a gente precisa de todo o equipamento. Senão a gente morre. Então, para a gente entrar também na presença de Deus, do jeito que a gente está, a nossa natureza não bate com a dele, a gente morre. Então nós precisamos resolver essa dificuldade. Mas que dificuldade é essa? É o negócio que está na gente chamado pecado. O pecado, livro do profeta Isaías, capítulo 59. Isaías fala, capítulo 59, versículo 1. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, para que não possa ouvir, nem o braço do Senhor encolhido, para que não possa estender. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você entende? Então não bate, não bate. Você viu aqui, Levítico 16? Para o sumo sacerdote entrar na presença de Deus, ele não pode entrar de qualquer jeito. O que Deus disse lá em Levítico 16? Não, Arão, não entre de qualquer jeito, de qualquer hora, no Santo dos Santos, porque eu apareço em cima do propiciatório. Não entra de qualquer jeito. Quer dizer, o que é o propiciatório? Você é uma pessoa, que já estudamos sobre o tabernáculo. O que é o propiciatório? O propiciatório é uma tampa que ficava em cima da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ficava no tabernáculo, no Santíssimo Lugar. Lembra disso? Separada por um véu do Santo Lugar e separada também do átrio. Então, para entrar onde Deus estava, lá no átrio, o que tem lá no átrio, lá fora? No átrio, no pátio, o altar de holocausto. O que é o altar do holocausto? É onde morre um cordeiro ou um outro animal sem defeito. Morre no lugar do pecador. Aí o pecador, ele entra. O sacerdote poderia conduzir o homem, mas o homem ele não entrava não. Era o sacerdote que representava o homem. Mas para o homem ser aceito, morria alguém, morria um cordeiro, ou um cabrito, ou um bode, sem defeito, ali na entrada do pátio. E depois tinha uma pia, antes uma pia com água. Lembra disso? Aí o sacerdote se lavava e entrava no santo lugar onde estava o candelabro aceso, e do outro lado a mesa com os pães da proposição, e também o altar de incenso. Ali ele fazia suas orações, e depois com o sangue lá do holocausto, do animal que morreu lá, o sumo sacerdote poderia entrar no Santíssimo Lugar e depositar o sangue no propiciatório, isto é, na tampa que está em cima da arca. Então o Senhor, quando o Senhor olhasse para o sangue que está na tampa do propiciatório, isto é, na tampa que está em cima da arca, o Senhor vinha para falar com o sumo sacerdote, que representava o povo. Então Deus olhava para o sangue que fez propiciação, tá? O sangue fez propiciação, estava em cima do propiciatório. Então Deus olhava ali, alguém morreu, alguém deu a vida pelo pecador, pelo sumo sacerdote que representa o povo. Então, se alguém morreu pelo sumo sacerdote, Deus vai então aceitar por um momento ali a presença do sumo sacerdote e falar com ele. Depois o sumo sacerdote ia sair e ia falar para o povo que Deus havia dito para ele. Então, olha bem, na verdade, o que eu estou querendo mostrar para você? Que Deus é esse que você não pode entrar de qualquer jeito na presença dele. Porque a Bíblia fala, todos pecaram, Romanos 3:23, e afastados estão da presença de Deus. Você entende? Então, não bate, a natureza não bate. Aí precisa de algo para poder resolver essa questão. Por isso que está lá, o que Deus exigiu? Deus exigiu sangue.
O sangue é vida. O pecado é tão hediondo que foi exigido vida. E o sangue é vida. Mas já que eu falo do sangue para vocês, tá? Melhor do sangue. Mas nesse primeiro momento, mostrar para você por que precisamos de salvação. Porque todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. E o pecado não tem comunhão com Deus. Quem está no pecado não tem comunhão com Deus. A natureza não bate. Peixe não vive fora d'água, porque não bate. Natureza fora da água do peixe não bate viver fora da água. E nós não conseguimos viver dentro da água, porque não bate. Tem que resolver esse problema aí. Tá bom? Aí você olha aqui na nossa apostila aí, ó. Na nossa apostila, olha aí para você ver que legal. Essa figura, né? Todos pecaram. Olha aí, todos pecaram. Entende? Todos pecaram. Aí tem aí, ó, do lado o mundo, né? O homem pecador. E um grande abismo. Do outro lado, vida eterna. Como é que vai chegar lá se o homem não pode pagar? Aí o que acontece então para resolver esse problema? Olha aí. Jesus morreu por nós. A cruz. O homem precisa de... Deixa eu baixar aqui um pouquinho, peraí. O homem precisa de salvação. O homem precisa de salvação hoje por causa de uma condenação que sujeitou toda a humanidade à morte no passado. A morte foi imposta pelo pecado, uma barreira erguida que separa o homem de Deus. No entanto, por causa de uma visão desfocada, geralmente os homens só se perguntam se estão perdidos quando defrontam com alguma vicissitude não rotineira da vida. A Bíblia nos revela que Deus já julgou a humanidade lá no Éden e que todos os homens estão sob condenação, mas equivocadamente acredita-se, né? Claro, alguns acreditam que Deus ainda há de julgar a humanidade para determinar aqueles que serão salvos ou perecerão, ou que perecerão. Então, o que eu estou querendo mostrar para você? Ó, tem gente e tem religião que acredita o seguinte, ó. Faça bondade, viva a tua vida. Quando você morrer, Deus vai te julgar depois. Se você vai para o céu ou não. Para um pouco aí, gente. Calma. Não é assim. Não é assim. A pessoa quando morre, ela não vai ser julgada para ver se ela vai para o paraíso, para o céu, ou se ela vai para um lugar de tormento, para o inferno. Ela não vai ser julgada. Por quê? Porque nós, a humanidade, já está condenada, já está perdida, gente. É muito sério isso. Pastor, mas como assim? Calma, vou te mostrar. Ó, já falei, né? Romanos 3, 23. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Tá, todos pecaram e afastados da presença de Deus. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Olha o que está escrito. Mas são... Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a tolerância de Deus. Então Deus propôs que Jesus fosse a propiciação pelos nossos pecados. Então, como que a gente faz para a gente ser salvo? É pela fé no sangue de Jesus, que se tornou a nossa propiciação. O que eu estou querendo dizer? Jesus, ele se tornou nossa propiciação, quer dizer, ele recebeu o castigo de Deus. Ele morreu por nós. Ele morreu no nosso lugar, pagou a nossa pena. Então, ele se fez propiciação no nosso lugar. Você entende? 1 João, capítulo 2, lá no final da Bíblia, ó, 1 João, no capítulo 2, no verso 1, está escrito assim, ó. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis.
Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então Jesus é a propiciação. Você lembra quando eu falei em Levítico 16 que o sumo sacerdote não podia entrar na presença de Deus? O que Deus falou para ele? Levítico 16, Arão, não entra na minha presença de qualquer jeito. Você precisa ter as roupas sagradas e entrar com o sangue para colocar no propiciatório, porque eu apareço sobre o propiciatório. Quer dizer, para Deus, para ser resolvida essa questão de natureza, de pecado, de entrar na presença de Deus, o pecado é hediondo, ele tem que ser punido. Então, o propiciatório ali no tabernáculo de Moisés significava que o sangue do animal, alguém morreu, alguém foi punido para que o pecador pudesse ser aceito e entrasse na presença de Deus. Só que no Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés, aquilo ali, o sangue de bode e de carneiro, ela sempre tinha que morrer um animal para que a pessoa pudesse entrar na presença de Deus. Não resolvia aquilo, não era resolvido assim de imediato, de uma vez por todas. Por quê? Porque, olha gente, porque sangue de bode, Hebreus capítulo, olha aí para você ver, ó. Hebreus capítulo 9, diz assim no verso 11, Hebreus 9, 11. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Esse versículo está dizendo assim, ó, que tinha um tabernáculo aqui na terra, que é o tabernáculo de Moisés, feito por Moisés, que era de acordo com o modelo que Deus mostrou para ele. Moisés fez o tabernáculo, que está lá no Êxodo 25, de acordo com o modelo que Deus mostrou para ele. Mas existe um tabernáculo verdadeiro, real, nos céus, onde Deus está. Então, olha bem, ó, Hebreus 9:11. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não foi Moisés que fez, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bode e de bezerros, ó, mas Jesus, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Jesus entrou lá, no verdadeiro tabernáculo, na presença de Deus. Jesus entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Você entende? No Antigo Testamento, a redenção era feita provisoriamente, a expiação era feita por sangue de bode, de touro, de cordeiro sem defeito. Era como se fosse um habeas corpus. O que é um habeas corpus? Habeas corpus é uma liberdade provisória, enquanto o processo, enquanto o julgamento ainda está para acontecer, enquanto a causa daquela pessoa ainda está em processo, não fechou o processo, não terminou o processo dela ainda. Então o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com sangue, ou as pessoas se apresentavam no tabernáculo, levavam um cordeiro, um animal sem defeito, para ser aceito por Deus. Então aquele sangue era provisório, fazia cobertura do pecado de forma provisória. Era como se fosse um habeas corpus, como tem nos nossos dias de hoje. A pessoa está diante de um processo, sendo julgada, mas provisoriamente ela tem uma liberdade, até que então vai efetivar o processo. O que acontece? Sempre no Antigo Testamento tinha que levar um cordeiro, levar um bode, quando a pessoa ia se apresentar no tabernáculo. Mas o que aconteceu? Quando Jesus veio, Jesus, de uma vez por todas, entrou na presença de Deus, no verdadeiro tabernáculo, não feito por mãos humanas, e lá, com seu sangue, obteve uma eterna expiação. Então ele resolveu a parada, resolveu o problema do pecado da humanidade. Mas só que tem que crer.
Então, quando uma pessoa morre, ela não vai ser julgada. Por quê? A humanidade já está condenada. Ela precisa ter fé no sangue de Jesus, agora em vida, para que quando ela morra, ela já vá direto. Ela vai direto, ela não vai passar por um julgamento. Talvez você não entendeu ainda, mas vamos lá, vamos continuar aqui para você entender melhor, tá? No Evangelho de João, no capítulo 3, você vai entender melhor. No Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 14. Evangelho de João, capítulo 3, verso 14. Ó. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o detalhe agora. Olha João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha agora. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você está vendo João 3,18? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, quando a pessoa morre sem Jesus, ela não vai ser condenada, já está condenada. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Lembra lá de Lucas 19? Quando Jesus fala com Zaqueu, lembra daquela passagem? Que Zaqueu correu na frente, subiu numa árvore para ver Jesus passar. Aí Jesus falou para Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Aí Jesus vai lá e Zaqueu se levantou e falou, Lucas 19, verso 8, Zaqueu se levantou na casa dele, no caso, e disse ao Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você entende? Então, Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. A humanidade está perdida. A humanidade está debaixo de um poder maligno. Jesus veio para salvar a gente agora, aqui, enquanto estamos em vida. Lembra de Lucas 16, da passagem do rico e do Lázaro? Lá fala em Lucas 16, no verso 19, havia um homem rico e um homem pobre. Os dois morreram. O que Jesus fala? Que um foi para um lugar maravilhoso e o outro foi para um lugar de tormento. Eles não passaram por um julgamento ali, não. Já foi direto para um lugar de tormento ou para um lugar bom. É claro, eles estão lá em espírito e alma, sem o corpo, mas aguardando uma ressurreição para ser declarados, então lá já declarado, um vai para o lago de fogo e outro vai para a presença de Deus. Não existe esse negócio de purgatório, gente. De parar em determinado lugar intermediário, onde os pecados veniais serão purgados e a pessoa então vai para o céu. Ou quem cometeu pecado mortal vai direto para o inferno. Não sei passar por purgatório e que tem um purgatório. Gente, não tem purgatório. Não tem esse negócio de purgar pecado. Jesus morreu, foi o sacrifício perfeito, derramou seu sangue, levou no tabernáculo verdadeiro, na presença de Deus, e o sangue de Jesus tem poder para fazer uma expiação eterna. Então, aqueles que aguardavam no Antigo Testamento a resolução do problema dele, quando ele morreu crendo que ia vir um Salvador, Jesus veio e o sangue dele, como tem provisão de expiação eterna, resolveu o problema de todos os que morreram no Antigo Testamento, crendo na salvação que viria, no caso Jesus. E nós cremos que Jesus já veio há 2.000 anos atrás, mais ou menos, e o sangue dele tem provisão para nós também. Então é preciso crer em vida para ter a vida eterna. Por que nós precisamos de salvação?
Porque se a gente não tiver alguém que foi punido no nosso lugar, que morreu por nós, que pagou a nossa conta, nós estaremos eternamente separados de Deus. Mas Jesus morreu inocente no nosso lugar, pagou a nossa conta para que nós pudéssemos ter vida eterna. Fechando aqui essa aula de agora aqui, ó, em 1 João, só para a gente terminar e fechar a nossa aula aqui de hoje. 1 João no capítulo 1 João, aí você pode abrir sua Bíblia no capítulo 5 de 1 João. 1 João capítulo 5, tá? No verso 10. 1 João 5:10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, isto é, quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então é preciso ter Jesus agora no nosso coração, para que tenhamos vida eterna. A vida eterna está com Jesus. É Jesus que tem a vida eterna. E se eu quiser ter vida eterna com Deus, para sempre, eternamente, eu preciso ter Jesus hoje comigo, porque a vida eterna está com Ele. Ele tem a vida eterna. Ok? Então, por que precisamos de salvação? Porque a vida eterna está com Jesus. Ele, 1 João 5, verso 11, e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, quer dizer, em Jesus. Quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Então, quando a gente fala que peixe não vive fora d'água e a gente não vive dentro d'água, é porque não temos uma adaptação, não estamos adequados. O peixe não está adequado para viver fora d'água e nós para viver dentro da água. Mas para viver na presença de Deus, nós precisamos de Jesus. Jesus nos garante essa condição de estarmos com Ele, essa capacidade de estarmos com Ele, de termos vida eterna com Deus, porque Ele é o nosso mediador, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Em Romanos também, capítulo 10 de Romanos, verso 8, fala: o que diz a palavra? A palavra está bem perto de você. Se com a tua boca, Romanos capítulo 10, olha aí, Romanos capítulo 10, diz assim, no versículo 8, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos 10, verso 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, por que precisamos de salvação? Porque por nós mesmos nós não temos salvação, precisamos de um Salvador para que possamos nos aproximar, resolver o problema do pecado, porque o pecado separa a gente de Deus, mas quando Jesus resolve, nós podemos estar com o Senhor para todo sempre. Ok, gente? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Maravilha!